acusação de 6 anos. O Sporting e o treinador estão a ser acusados de fraude pela Comissão de Instrutores da Liga. Foi o Clube de Alvalade quem revelou esta acusação. Em comunicado, o Sporting fala num dos episódios mais lamentáveis e surreais da história do futebol português. A acusação de fraude surge na sequência da participação apresentada pela Associação Nacional de Treinadores. Em causa está o facto de Ruben Amorim ter assumido as funções de treinador do Sporting, quando ainda não tinha o 4º nível de treinador. A sanção mínima de suspensão é de 1 ano e a máxima de 6. O Clube de Alvalade alega que os regulamentos foram cumpridos porque Ruben Amorim foi inscrito como treinador adjunto. O Sporting fala numa tentativa de prejudicar gravemente a carreira de um muito competente jovem treinador. Este é o tema que abre a nossa conversa nesta edição do Mercado com o Luís Pedro Sousa, com o Fernando Mendes e o Jorge Amaral. Muito boa tarde aos três. Luís Pedro Sousa, não é caso único de Ruben Amorim. Porquê esta acusação agora? Boa tarde. Esta acusação começou em março do ano passado. A Associação Nacional de Treinadores de Futebol entendeu fazer esta acusação, não se percebe muito bem porquê, e temos aqui mais uma confusão no futebol português. Em vez de todos contribuírem para uma solução, há muita gente a contribuir para a confusão. Eu convido, em primeiro lugar, os nossos telespectadores a verem no Record Online. Nós já temos a opinião do prestigiado jurista José Miguel Sampaio Nora, que também é colunista do Record, em que ele, de alguma forma, explica todo este processo, e eu posso, para resumir, dizer que no máximo acontecerá uma multa a Ruben Amorim, não mais do que isso. Desde um passado recente que não há realmente, não faltam casos de treinadores que têm que ser inscritos como treinadores adjuntos, porque não há cursos para eles subirem de nível, e eu cito só de cor Tiago Mendes, Mário Silva, Custódio, e até se quisermos ir um pouco mais para trás, até o próprio Sérgio Conceição no Olhanense teve esse problema, teve Paulo Fonseca, teve Marco Silva, ou seja, treinadores prestigiados do futebol português. Aquilo que a lei exige é que haja um treinador principal inscrito com o nível do UEFA Pro, que é o que acontece com o Emanuel Ferro, e um treinador adjunto com o nível 2, que era o que acontecia com o Ruben Amorim. Entretanto, Ruben Amorim teve a possibilidade de ir subindo de nível, e essa questão já não se coloca. Mas colocou-se num passado recente, e o que aconteceu foi que Ruben Amorim, é óbvio que toda a gente sabia que era ele o treinador principal, mas estava inscrito como treinador adjunto, ele e outros treinadores da Liga. Aliás, quase todos os jovens treinadores tiveram esse problema, tiveram que passar por isso. Dizia eu que foi inscrito como treinador adjunto e, formalmente, que é isso que estamos a falar, ele cumpriu todas as obrigações e assumiu todos os direitos que tinha. Fernando, estranhas o timing desta polémica? Estranho. Mas repara, André, antes de mais, boa tarde. Por isso é que nós temos jogadores fantásticos a jogar no estrangeiro, temos treinadores fantásticos a treinar no estrangeiro, e ninguém nos leva a sério. Ninguém nos leva, somos a chacota do futebol europeu. É por causa deste tipo de situações. Eu até entendo na cena de treinadores, não é? Porque o Luís Pedro já falou, isto é um caso virgem no futebol português. Que eles fiquem assim, aquela corja, que aquilo é uma corja que está ali. Que a intenção deles é dar tachos a treinadores que não conseguem. Infelizmente não conseguem entrar nos clubes, porque está a aparecer uma série de treinadores novos, com outras ideias, com uma série de qualidades, e eles não conseguem ter trabalho. Portanto, impede-se o acesso à profissão, que isso é tentam gravíssimo. bloquear estes miúdos com uma qualidade tremenda como estes. E é aquilo que eu estava a dizer. O Luís Pedro falou e bem. Repara, no Braga estava o Ruben Amorim, Estoril Marco Silva, Rio Ave Nuno Espírito Santo, Passos Ferreira Paulo Fonseca, a Académica Pedro Manuel, Olhanense Sérgio Conceição, já houve o Sandro Mendes, já houve o Ivo Vieira, já houve o Silas, houve o Petit, houve o Pepe, houve o João Henrique, o Sérgio Vieira, uma catrefada deles. São novos, tiveram que passar por esse processo na esmagadora maioria, porque não há curso. Claramente, uma tentativa Isto só me dá uma coisa. Repara, e agora, também segundo vi agora uma notícia, o Braga também está acusado de uma coisa assim muito idêntica. Eu só vejo aqui uma diferença para eles tomarem este tipo de atitudes neste momento. É o Sporting estar em primeiro,
que isto é uma espinha que eles têm na garganta, não sei. Por isso é que eu às vezes estou aqui na brincadeira com o Luís, candidato ao título, calma. Vai haver muitas coisas destas. Muitas coisas destas. E é o Braga estar em segundo. Isto incomoda muita gente. E para estes treinadores, muitos deles, que nunca foram treinadores em lado nenhum, são um bando de frustrados que estão ali. Há uns que têm muito respeito lá, que eu estive a ver a fotografia deles. Muito respeito por uns 3 ou 4. Os outros não os conheço de lado nenhum. São um bando de frustrados que não treinam ninguém. Até o próprio presidente. Quem é que o homem treinou? Há 20 anos não treinam ninguém. Agora, bloquear o trabalho a treinadores com qualidade, jogadores que foram internacionais, jogadores que têm um passado fantástico no futebol português, para quê? Qual é a intenção deles? Portanto, entendo isso. E já pus aqui mais uma que até a chegar. Isto com mais dia menos dia, o Sporting também vai ser acusado. Convém só explicar lá para casa. Só uma coisinha rápida, Luís. O Sporting mais dia menos dia, com tantos processos e mais processos, só falta, como é que eu pus aqui, acusar os Jubas de não ter as vacinas em dia. O Juba vai mais 10 pontos de castigo porque os Jubas não têm vacinas em dia. Isto é mascote, isto é inacreditável. Convence, já agora, se me permite, só explicar lá para casa, só frisar este ponto que parece muito importante. Todos os treinadores jovens tiveram de passar por isto e tiveram que encontrar aquilo que foi, obviamente, um estratagema. Mas os treinadores não tiram os cursos com o nível necessário para, ou não tiraram, em tempo útil, esses cursos, não é por serem burros ou por serem mandriões. É porque não há cursos para dar. Abrem cursos que evita-se isto, acabou. Não há essa abertura dos cursos para que os técnicos se possam inscrever. Jorge, pegando aqui nas palavras do Fernando, concordas que estas polémicas surgem porque Sporting e Sporting Braga estão no topo do campeonato? Isso incomoda muita gente? Muito boa tarde a todos. Eu ia começar primeiro por aquilo que o Fernando chamou por banda de corjas. É porque o falecido Vítor Oliveira fazia parte do sindicato e, como ele, muitos outros treinadores que estavam no ativo e faziam parte da Assembleia Geral e gente que nem todos podem ter a oportunidade de trabalhar. Agora, isso é um facto que eu acho Jorge, eu frisei, há ali uns 4 ou 5 ou 6, frisei, merecem todo o respeito. Mas há muitas pessoas, e eu já vou lá chegar. Eu frisei bem, frisei bem. Eu já vou lá chegar onde bem. há a situação em causa. Porque há muitos que já treinaram até se calhar em condições extremamente adversas, não é? E que não tiveram a felicidade ou a sorte de chegar cá para cima e depois ficam em situações de sindicalismo. Mas pronto, eu acho que isto, temos que ver isto por diversos pontos. Para já, a parte da lei. Já houve tempo, até por todos estes casos que já se passaram no passado, de mudar isto. Houve tempo mais do que suficiente para dar a volta a este tipo de situação. Se me perguntarem se o caso do Sérgio Conceição, se me perguntarem se o caso do Ruben Amorim, do Jorge Costa, do Silas, de todos esses, se é uma situação legal, não é legal. Não é legal, porque, como todos, um médico não vai operar se não tiver capacidade para tal ou se não tiver habilitado. Isto é uma regra. Agora, se já havia tempo para mudar essa lei, havia. Porque há sempre um plano B para contornar as situações. E escusávamos estarmos agora, depois de tantos anos, estarmos agora a falar de Ruben Amorim, que fez o mesmo de que todos os outros fizeram no passado. Isto é ridículo. Não, eu não acho nada que isto seja perseguição de todo, acho que não. Senão também tínhamos que ir falar do caso do Palhinha, que estamos aqui há um mês e tal para tentar resolver uma situação que também nunca se passou no país, não é? De nada. Portanto, isto não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algo que tem que mudar, que é a justiça no nosso país, é as regras no nosso país, é a gente sermos mais corretos quando fazemos as coisas. Então, se todos estes treinadores que já tiveram numa situação idêntica à do Ruben Amorim, agora que se lembraram de ir falar do Ruben, porquê? Porque carga d'água. Tinham era que, quando aconteceu o primeiro caso, vamos lá criar situações para que isto não se possa acontecer no futuro. Passa por, não é o sindicato de treinadores que arranja os custos, infelizmente, não é? Se fosse por eles, se calhar, isto já seria ultrapassado. Agora, não é fácil marcar esse tipo de custos. Portanto, é a Federação, acho eu, que tem a capacidade para o fazer. Nos outros países isto não se passa, porquê? Porque em Inglaterra, por exemplo, podem ir tirar cursos rápidos à Escócia, à Irlanda, a todo lado vivem no nicho. Por exemplo, eu falo disso. Há muitos treinadores nossos que vão tirar cursos ao estrangeiro.
conheço inúmeros, acho que o Costinho foi um deles. Portanto, não acho correto, acho que não se vai passar rigorosamente nada, é mais uma mancha que vamos falar aqui durante muito tempo e que acho que as entidades competentes já tinham tido tempo para as ultrapassar. É sem dúvida o tema que marca o dia. Temos mais detalhes mais logo na Liga de Ouro, já depois do jogo entre Belenenses e Benfica, que vamos acompanhar ao segundo a partir das 8h15 da noite. E ainda sobre o Ruben Amorim. Há cada vez mais informações sobre os rumores que envolvem um suposto interesse do Benfica em Ruben Amorim. Circula nos bastidores do futebol português a teoria de que Luís Filipe Vieira estaria a ponderar um ataque ao técnico do Sporting antes da renovação de contrato. Recordo que a cláusula de rescisão de Ruben Amorim estava fixada nos 20 milhões de euros, mas após a renovação de contrato subiu para os 30 milhões. Ontem, o comentador da CMTV, Rodolfo Reis, disse no programa Golos que se o Benfica apresentasse uma proposta tentadora ao treinador do Sporting, Ruben Amorim mudava-se para o rival. Concordas, Fernando? Uma proposta tentadora do Benfica faria com que Ruben Amorim fosse para o Benfica e deixasse o Sporting? O Amorim tem um contrato, renovou agora com um contrato excelente. A capacidade que ele tem demonstrado, acho que é para outro tipo de voos, pode abrir portas a outro tipo de voos, sair do Sporting para o Benfica. Tenho muitas dúvidas, sinceramente tenho muitas dúvidas e tenho dúvidas também que neste momento ele quisesse isso. Tenho muitas dúvidas. Jorge, ainda antes do contrato a cláusula era 20 milhões. Achas que o Benfica pagaria esse valor para levar Ruben Amorim para a Luz? Não sei se há capacidade de pagar 15 milhões pelo um padrinho, 24 por Dauren e outros afins. Não vejo porque é que não poderia entrar num tipo de negociação desta. Isso a mim não me surpreenderia, porque também já Jesus também foi para o Sporting com um contrato também, acho que também com muita capacidade e com valores também muito altos. Portanto, isso não me surpreenderia de todo, essa possível permuta entre do Ruben poder ir para o Benfica ou não, porque é um profissional de futebol, pode trabalhar, ele até é benfiquista e não é por isso que não está a trabalhar no Sporting ou que não podia trabalhar no Porto, portanto, profissional como é, acho que não vejo isso, os mercados hoje são tão abertos nisso e nunca ouvi dizer que não trabalharia neste clube ou noutro. Já houve treinadores, até no caso do Porto, que disse eu ali não trabalho. Pronto, identificaram-se com a situação, tem o direito tal. Agora o Ruben está a começar a sua carreira, penso que é prematuro todos esses cenários que se possam pôr, ele já se afirmou, agora tem de confirmar e acho que 20 milhões para um Benfica, se calhar neste momento é capaz de ser muito, não é? Face a toda a contingência que passamos, mas 20 milhões negociados com o Sporting face às boas relações existentes, acho que não era nada por aí além. André, mas era isto que eu estava a dizer. Isto vai ser até, falta 12 jogos, vai ser sempre isto. Vai ser sempre isto. É o Ruben Amorim que se calhar ia para o Benfica, se aparecesse que ele ia para lá, é isto agora do Ruben Amorim que pode apanhar não sei o quê, 6 anos de quase prisão, quase não prender o homem. Dizer que tudo isto é para destabilizar o Sporting? Mas isto é corriqueiro no mundo do futebol. E vão aparecer mais coisas. Eu não tenho a mínima dúvida. A tentativa vai vir de todos os lados. Vai vir de todos os lados, porque eu já passei por isto, o Jorge já passou por isto. Isto é corriqueiro, isto é básico. Mas, Fernando, sabes o que é que... Mas, Fernando, sabes o que é que se devia de fazer? Sabes o que é que se devia de acontecer? E eu concordo com isso. Não concordo com isso porque agora está o Sporting, se está o Porto é o Porto, se está o Braga é o Braga. Mas quando estava o Porto era a mesma coisa, quando estava o Benfica é igualzinho. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Agora, é isso que eu estou a dizer. Agora, tem é que, quando se passam esse tipo de coisas, a gente pôr os nomes aos bois. A gente dizer de onde é que vem isto? Quem é que pretende isto? De onde é que nascem estas fontes? Quem é que pretende atingir esses objetivos? É a gente não só dizermos, isto, todos nos querem mal, todos nos querem... Não. Quem é que quer? Qual é a direção? De onde é que vem? É que é importante as pessoas também dizerem isso, não deixar no ar que está o mundo... Neste caso percebe-se de onde é que vem, não é? Foi a Comissão de Instrutores da Liga que deduziu a acusação. Claro, exatamente. Claramente onde é que é o... Sim, mas não é só por aí, pois há outras raízes, não é?
Não me digas que agora a Comissão de Instrutores da Liga é que está interessada em prejudicar o Sporting. Não estou a dizer que está interessada, não, eu estou a falar que tu agarrar naquilo. Introduziu a acusação. Sim, sem dúvida, mas porque houve. Ou seja, nós estamos a falar neste caso porque há este facto. Luís, nós estamos a falar de uma acusação de há um ano. Quer dizer, não estamos a falar de uma acusação. Estamos a falar de uma queixa de há um ano. De uma queixa, pois sim, de uma queixa de há um ano. Um ano já não. Daí eu dizer, e às vezes estou aqui nas minhas guerras com o Luís, gosto muito do Luís, candidato ao título, tem 9 pontos. Calma. Há aquelas armadilhas pequeninas. Isto agora vai ser aquelas armadilhas tipo dos ursos e dos altos, daquelas grandes para ver se eles caem. Vai ser assim. Mas, isto é só armadilhas. Tu não achavas, ou não achas, se eventualmente houvesse essa ideia premente de prejudicar o Sporting, que tu és livre de o pensares, que se calhar isso há um mês atrás tinha muito mais efeitos na altura em que o Sporting era mais pressionado porque jogava com o Porto e tinha as taças e estava... Não seria nessa altura. Agora com 12 e com 13 pontos é que vai haver essa pressão. Digo eu. Agora com 9 pontos há essa tentativa ou possível tentativa. Então quer dizer, há uns tempos atrás, e é visível, o Porto vai jogar com o Belenenses, não é? O Belenenses teve Boa Vista, teve ali 3 ou 4 jogos, foi logo a ideia logo passada é que havia uma tentativa de afastar o Porto do título, havia uma tentativa disto e daquilo. Mas houve erros ou não houve? Mas não houve erros. Para o Sporting, não? Havia esse discurso. Mas, esse discurso era visível. Mas não houve erros. Então, mas não houve erros nesses jogos? Nos jogos não houve? Houve alguns, como também houve alguns contra o Sporting, uma coisa é a gente contra o Benfica, contra o Braga. Muito bem, vamos avançar, ainda temos muitos temas para discutir neste mercado. Diego Costa está a ser apontado ao Benfica. A edição espanhola do site Gol adianta que o avançado já tem uma proposta do Clube da Luz para a próxima época. 3 milhões de euros de prémio de assinatura, mais 3 milhões limpos de salário anual. Quando olhamos para estes grandes nomes, Luís Pedro, nome Cavani, é incontornável. Estamos perante mais uma novela? Não me parece. Parece-me que esta novela vai ter um fim prematuro. Porque, para já, não conseguimos confirmar que isto seja verdade. E, por outro lado, há aqui o Diego Costa não é o Cavani, não é? Se o Benfica, ainda para mais agora que o Benfica, Luís Filipe Vieira, prometeu voltar a investir no Seixal, o investimento do Seixal e o facto do Benfica precisar ter um balneário coeso e harmonioso, não me parece que estes dois fatores casem bem com uma possível contratação de Diego Costa, apesar de ele estar obviamente sem contrato. É um jogador livre, é um jogador desempregado, o que já não dá para inscrever, já não daria para inscrever nesta época, porque acho que dá, jogadores livres, não? Acaba em fevereiro, acabou em fevereiro, no final de fevereiro, só na próxima época. Mas como eu digo, se o Benfica quer voltar a apostar no Seixal e quer ter um balneário coeso, não me parece que Diego Costa tenha o perfil adequado para isso. Seria um erro de casting grosseiro. Ainda assim, Fernando, achas que é possível que o Benfica tente atacar nomes conhecidos, como aconteceu com Cavani, que neste mercado ou no próximo mercado volta a fazer abordagens a jogadores de renome? Não concordo com o que o Luís diz. Vamos ter uma novela, não tenho a mínima dúvida. Quando as coisas estão mal para o presidente do Benfica, apareceu Cavani. Quando as coisas estão mal, andámos aqui não sei quantos meses, aqui em todo o lado, que o Cavani já estava ali, estava aqui, vai o jato. Com certeza que este agora, para alimentar isto, depois deste período que o Benfica, infelizmente, para os benfiquistas, está a atravessar, nada melhor do que um grande nome para tentar calar algumas Costa foi um grande nome. E vamos andar nisto. Hoje em dia o Diego Costa é um jogador desacreditado. Desacreditado está bem, está. Não vai alimentar o ego nem a esperança dos adeptos do Benfica num jogador desses, que é useiro e veseiro em arranjar confusões e que ao contrário de Cavani, que tem um currículo e uma carreira. Mas eu não me importava de que jogador desacreditado fosse para o Sporting. Eu julgo que nos últimos 4 anos a carreira de Diego Costa é uma lástima. Grande jogador, grande ponta de lança, mas vamos andar a levar com isto, não tenho a mínima dúvida. Daqui mais uns tempos vão tentar... Ou seja, o que disseste há pouco é que esta notícia acaba por beneficiar o Luís Filipe Vieira. O nome de Diego Costa e grandes nomes e nomes claro conhecidos. Que beneficia, não tenho a mínima dúvida. Isto ficar para fora para a alma de quem?
Isto fica para fora por alma de quem? Daqui mais uns dias andam o avião para todo o lado já, à procura onde é que ele está, na praia aqui, praia ali, para ver se o Cavani... Concordas com esta ideia, Jorge? Eu não concordo muito, porque eu acho que se esta ideia fosse vinda de Luís Filipe Vieira, em função desta última entrevista que ele deu, ele só estava a enterrar outra vez. Ou então tem um problema da amnésia, não é? Porque se ia apostar num futuro em relação ao Seixal, e se agora estava a pensar num Diego Costa ou Cavani, são coisas literalmente diferentes. Se lembrarmos, aos 4 últimos anos, Diego Costa fez 19 golos em 4 anos, em 80 jogos. Quer dizer, não tem nada a ver com o Cavani, que no Paris Saint-Germain era o que todos sabemos, à exceção do último ano, que teve alguns problemas. Acho que seria mais um Diego Costa a querer o Benfica do que propriamente o Benfica a querer um Diego Costa. E além disso, todos nós sabemos que faz um bom balneário e que em campo não arrisca uma expulsão por dar cá aquela palha. Todos sabemos disso de Diego Costa. Bem, é conhecido também pelo seu temperamento, Diego Costa, certo é que está a ser apontado ao Benfica. Quanto a Waldschmidt, diz que fala um misto entre português e inglês com Jorge Jesus. Em entrevista à revista Kícara, o avançado do Benfica explicou a forma como comunica com o treinador. Waldschmidt acrescenta que tem uma boa relação com Jorge Jesus e lhe pede para criar desequilíbrios na manobra ofensiva da equipa. Recordo que ontem, na divisão do encontro com o Belenenses, o técnico do Benfica tinha dito que a comunicação com Waldschmidt é difícil e que o jogador não o entende. Só falo inglês e, portanto, aquilo que eu passo naqueles momentos do jogo do treino, normalmente é em português. Eu já percebi que ele não percebe, não é? Não percebe o que é que eu digo. Tenho pedido uma adaptação mais difícil, entretanto comecei a perceber-me disso e comecei a falar particularmente com ele e penso que ele vai ter novamente um rendimento parecido com aquilo que ele teve quando começou o campeonato. Jorge, esta situação é normal? Um jogador não entender o treinador? Estamos já no mês de março e este ainda ser um problema que é realçado pelo técnico? Eu gostava de ver esta comunicação naquele português-alemão, não é? Um bocadinho essa mistura. Gostava de estar ali no meio para presenciar um bocadinho, ouvir um bocadinho de cada um. Inglês, será português e inglês? De português e inglês, eu gostava de estar ali no meio para, digamos, entender um bocadinho aquilo. Não acho normal de todo. E, aliás, o Jorge esteve num país e eu também estive nesse país e nós, como treinadores ali, andamos sempre, parece que temos uma sombra atrás de nós, que é o tradutor. Especialmente em árabe, é alguém que traduz as coisas de árabe, de português, para árabe, para a comunicação. Quando se queria ter alguma conversa de árabe em português, havia sempre alguém lá para o traduzir. Portanto, acho que uma equipa como o Benfica teria que ter um tradutor, no mínimo, que falasse não só fluentemente o inglês ou o alemão. Agora, o que é importante no meio disto? Era que quer dizer, que as ideias de Jorge Jesus entrassem rapidamente na cabeça do alemão. Portanto, se calhar era há 6 meses atrás, se devia ter lembrado, deviam-se ter lembrado da estrutura, de que era preciso, se calhar, um tradutor, alguém que ajudasse a que as coisas acontecessem muito mais rápido e não agora, passado 6 meses, em que houvesse este misto do português e o inglês e que vamos ver até que ponto é que quem é que percebe quem, não é? Fernando, Jorge Jesus foi questionado sobre a evolução de Waldschmidt. Foi Jorge Jesus que fez questão de realçar este ponto como um problema para a evolução de Luka Waldschmidt. Isto revela o quê em relação ao Benfica, em relação a Jorge Jesus, em relação ao jogador? Revela o quê? Waldschmidt, quando chegou, um dos jogadores mais importantes do Benfica. Isso com certeza que não sabia falar bem português, só sabia falar alemão e inglês. E foi um jogador importantíssimo no início do Benfica. São situações normais. De jogadores estrangeiros, treinadores que, infelizmente, para o Jorge Jesus não fala correntemente inglês e algumas ideias podem demorar a passar ao jogador, mas é o que eu digo. Quando ele chegou também falava pouco português e o Jesus falava pouco inglês e ele foi um jogador importante. Portanto, há alguma coisa ali, baixamento de forma, Covid, lá veio o Covid outra vez, há qualquer coisa ali que não bate certo. Agora, que é um jogador com qualidade é, e acredito nisso aqui, sinceramente, se o Jorge Jesus
e ele se entendessem melhor, acredito que podia ser um jogador muito, ou que vai ser, ou poderia ser um jogador muito importante neste Benfica. Luís, esta barreira linguística ajuda a explicar a evolução do Waldschmidt no Benfica? Eu não sei se ajuda a explicar. Não faz sentido que essa barreira exista. Aliás, o Benfica tem no plantel, e vimos recentemente quando foi aquela rábula do Cainfall, o Benfica tem no plantel o Vlaco Dimos e o Weigl, por exemplo, que podem dar uma ajuda a Waldschmidt. Costuma-se dizer que no futebol há uma linguagem universal. Não consigo perceber, muito sinceramente, esta barreira, e há outros. Se Jesus não fala fluentemente inglês, há sempre alguém no plantel, não faltam jogadores que de alguma forma possam dar uma ajuda. Isso depois também depende um pouco da personalidade de cada jogador. Nós percebemos que Waldschmidt é um jogador fechado, também percebemos que o português é uma língua muito difícil de aprender. Eu lembro-me, por exemplo, do caso do Martin Pringle, sueco, que ao fim de uma semana em Portugal falava, não digo fluentemente português, mas falava com a pronúncia correta. Foi um caso que eu diria de exceção. E há outros que, entretanto, que também, não ao fim de uma semana, mas ao fim de algum período, já percebem. Eu não consigo perceber que esta barreira linguística... Eu joguei com um jogador, que era um craque, era o Timor. Nunca tinha visto uma coisa assim na minha vida a falar português. Os romenos também têm alguma... muito parecido, não é? Inacreditável. O Panduru também falava português ao fim de sabia o nome tempo. Dos ministros, dos secretários de Estado, sabia tudo, e nunca tinha visto uma coisa assim. Estava eu a dizer que não percebo porque é que esta barreira linguística existe, até porque o Benfica tem uma mega estrutura e acho que... André. Haveria sempre alguém, ou haverá sempre alguém que possa dar uma ajuda nesse sentido. Desculpa lá, Luís, André, só rapidamente. Para além o futebol é universal e a gente é fácil de entender o que é que se pretende. Quem conhece o Jorge Jesus e quem conhece a maneira de trabalho dele, ele até nem precisava de muitas palavras para explicar dentro do campo, com os seus exercícios e com o trabalho que faz, tudo aquilo que pretende. Jorge, mas quem lançou esta questão foi o próprio Jorge Jesus, apontou como um entrave ao crescimento de Waldschmidt. Portanto, claramente para o treinador, esta barreira terá sido determinante, pelo menos está a ser determinante na evolução do jogador no Benfica. Aliás, deixe-me só acrescentar que o cenário que Waldschmidt traça sobre este assunto é bem mais harmonioso do que o próprio Jorge Jesus. Precisamente, já vimos também Luca Waldschmidt, que diz que se dá muito bem com o técnico e que se entendem bem num misto entre português e inglês. Em português, Jorge Jesus mostra-se preparado para um travão no investimento do Benfica na próxima época. O técnico admite ainda que para o ano os contratos de jogadores e treinadores podem ter valores mais baixos. Durante esta época que vem, ou seja, porque a partir da próxima época é que estamos a falar em contratações, vai haver todas as equipas e o Benfica também vão um pouco pôr travão e, portanto, os treinadores, até eles têm que se calhar prepararem, e os jogadores, se calhar para ter até os contratos deles, se calhar serem diferenciados do que eram, não é? Benfica que joga no Jamor frente ao Belenenses às 8h15 da noite. Duarte Antunes, o autocarro do Benfica, está a chegar ao Jamor. Está aqui já nesta última reta, perto aqui da instalação onde costuma ficar o autocarro e onde vai aqui fazer a curva mesmo à nossa frente. Autocarro que vai ser recebido por alguns adeptos que estão aqui junto ao estádio do Jamor, e eu creio que poderá ser também audível alguns gritos de apoio. Não são muitos, é um facto, mas são alguns os adeptos que marcaram presença aqui junto ao estádio do Jamor para receber o autocarro que está neste momento aqui a aproximar-se. Algumas manobras também da polícia aqui mesmo à nossa frente para tentar bloquear a passagem dos carros, isto porque o autocarro está mesmo, aliás, são dois autocarros, como é também habitual neste tipo de jogos, que é um autocarro que transporta os jogadores e o outro autocarro que transporta os membros do staff, equipamentos e todos os materiais que são
então necessários à preparação do jogo. Aí está neste momento o autocarro do Benfica a fazer a curva para o interior então da instalação, onde depois vão sair os jogadores do Benfica para este encontro frente ao Belenenses. Uma coisa é certa, naquele autocarro não viaja nem Vertonghen nem Darwin Núñez. Os dois jogadores estão fora da convocatória de Jorge Jesus, permanecem de fora, ambos por dificuldades físicas. Darwin Núñez continua assim de fora, o avançado uruguai. Vertonghen também com problema na coxa, acaba por ficar de fora. Aí está o segundo autocarro, o autocarro respectivo também a alguns membros do staff e de equipamentos, medicamentos e tudo o que é necessário para a equipa do Benfica neste jogo às 20h15 aqui no estádio do Jamor. Benfica frente ao Belenenses, com acompanhamento em direto ao segundo na CMTV. Vamos acompanhar ao segundo este jogo da jornada 22, numa altura em que Jorge Jesus se confessa preocupado com a classificação do Benfica, os autocarros do Benfica que já chegaram ao Jamor, e este é o 11 provável de Jorge Jesus para o encontro. Elton Leite deve ser mais uma vez o escolhido para a baliza, isto em jogos do campeonato. É agora o titular de Jorge Jesus, a defesa com Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi e Grimaldo. Recordo que Vertonghen não está ainda apto, não foi convocado para este jogo. No miolo, Weigl e Taarabt, nas alas Rafa e Everton Cebolinha, com a dupla de ataque a ser composta por Luka Waldschmidt e também Seferovic. Muito provavelmente será este o 11 escolhido por Jorge Jesus para este encontro, com a defesa, sobretudo Luís Pedro, com Diogo Gonçalves. Parece-te que já terá ganho o lugar a Grimaldo? A Grimaldo não, Gilberto? Parece que já ganhou, para bem do Benfica, porque Diogo Gonçalves é muito melhor lateral direito do que... Luís, entretanto o teu microfone terá caído, não te estávamos a ouvir nas melhores condições. Dizias então que para bem do Benfica, Diogo Gonçalves é agora, terá ascendido a primeira escolha. Gilberto não demorou a adaptar-se. Pelos sinais dos últimos tempos, Diogo Gonçalves tem uma potência ofensiva e em termos defensivos também não fica aquém de Gilberto. Os últimos jogos deram-nos exatamente esse sinal de que Diogo Gonçalves terá finalmente chegado ao topo da hierarquia, já que André Almeida está lesionado, é um lesionado de longa duração, não vai jogar mais esta época. E Jesus finalmente, para bem do Benfica, percebeu que Diogo Gonçalves é mais jogador do que Gilberto. Fernando, parece-te este o 11 mais forte do Benfica? Se deixarmos de fora Darwin e Vertonghen, que não estão disponíveis? Sim, neste momento parece-me ser o 11 com mais capacidades para vencer este jogo e alguns dos que vêm com mais acrescentando depois o Darwin Núñez e Vertonghen. E concordo plenamente neste caso do Gilberto e do Diogo Gonçalves. O Diogo Gonçalves, se calhar, era desnecessário ter trazido Gilberto, na minha modesta opinião. Acho que é um jogador vulgar, na minha modesta opinião. Há muitos aí, muitos. Acho que o Benfica não tinha necessidade nenhuma, porque tinha o André Almeida e trabalhando, ou de ser bem trabalhado Diogo Gonçalves, podia desenrascar claramente até o Benfica arranjar uma solução válida para chegar aqui no lateral direito e jogar. De qualquer forma, há aqui uma questão, a meu ver, importante relativamente ao 11 que foi apresentado, que é a presença de Taarabt e a ausência de Pizzi, que podemos ou não confirmar dentro em breve, aquela situação do 11. Ele jogou durante quase todo o jogo com o Estoril. Aliás, este jogo com o Belenenses marca o fim do calendário sobrecarregado do Benfica. Agora é sempre campeonato. Digamos que é o primeiro jogo em que a equipa já está descansada. Seria o último desta fase, só que entretanto o Jorge Jesus, e muito bem, no jogo com o Estoril fez descansar os titulares quase todos e marca, como eu disse, um Benfica que em termos de gestão física no fundo já a completou e vamos ver se neste jogo e de hora avante se o lugar de 8 é de Pizzi ou é de Taarabt. Já dei aqui a minha opinião várias vezes sobre esta questão. Parece-me que Pizzi é muito mais jogador do que Taarabt. Aos olhos de Jorge Jesus parece que não é bem assim.
E daqui a pouco já poderemos confirmar quais são as escolhas de Jorge Jesus para este encontro, mas olhando para este 11, Jorge, ainda sobre o meio-campo, parece-te que esta dupla Weigl-Taarabt poderá ser mais vezes utilizada por Jorge Jesus até ao final do campeonato? Vou pôr também aqui uma nuancezinha em relação ao lateral direito. Acho que se calhar até o Nuno Tavares não teria necessidade de ter saído e se calhar dava mais rendimento do que propriamente o Gilberto. Eu até quero acreditar que nesta equipa que está apresentada que Pizzi possa jogar. Não me admira rigorosamente nada que Rafa vá fazer esse papel de Waldschmidt na frente e que Pizzi possa jogar pela direita, a meter-se por dentro. Não ficaria de todo com tanto carinho e com tantos afetos que tem havido ultimamente. Não me admiraria nada que isso pudesse acontecer. Agora, acho que Pizzi e o Luís também, acho que comungamos da mesma opinião. Para mim, daquilo de rendimento para o Benfica, acho que há mais rendimento com Pizzi, mais golo, mais posicionamento, mais estabilidade do que propriamente com Taarabt. Mas não somos nós que os treinamos e que vemos o momento em que possam estar. Portanto, eu acho que é a única nuance que eu ponho nesta equipa, é que possa ainda jogar a Pizzi e dar liberdade ao Rafa na frente de ataque de poder fazer companhia a Seferovic. Daqui a poucos instantes poderemos confirmar qual será então o Benfica que vai entrar em campo frente ao Belenenses, um jogo que vamos acompanhar ao segundo a partir das 8h15 da noite. Para já olhamos também para o Futebol Clube do Porto. A equipa do Futebol Clube do Porto viveu momentos de euforia antes da viagem para a Itália. Dezenas de adeptos do Futebol Clube do Porto apoiaram a equipa na saída do Estádio do Dragão. O chefe da claque Super Dragões, Fernando Madureira, estava neste grupo de adeptos. Vamos a ver algumas imagens do ambiente eufórico que viveu antes do autocarro do Porto seguir para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Tochas e também cânticos de apoio. Pepe e Corona viajaram para a Itália, onde o Futebol Clube do Porto defronta amanhã Juventus. Ainda assim, o central e o extremo continuam em dúvida para o jogo com a equipa de Cristiano Ronaldo. Mbemba já treinou sem limitações esta manhã e também seguiu viagem para Turim. O presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, lidera a comitiva portista que partiu esta tarde do aeroporto Sá Carneiro, no Porto. O jogo de amanhã decide a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Recordo que a equipa de Sérgio Conceição está em vantagem na eliminatória. Venceu a equipa de Cristiano Ronaldo por 2-1 no Estádio do Dragão. Sérgio Conceição diz que só perto da hora do jogo com a Juventus é que vai saber se pode contar com Pepe e Corona. Por outro lado, confirma que Mbemba está disponível. O Mbemba treinou hoje, por isso... e as indicações que eu tive no treino foram positivas. Isso, em princípio, está disponível para o jogo. O Pepe e o Corona são uma dúvida grande. Vai ser até perto da hora do jogo para decidirmos, sinceramente. E depois também há o Marco Gruís, que se magoou também no pé, e também vamos ver a evolução dele. Não posso mesmo, neste momento, dizer se vão ao jogo ou não, se estão aptos ou não. Um Mbemba sim, os outros dois estão em dúvida. Mas estão mesmo em dúvida, não estou aqui por coisas já não quer dizer. Por causa de um jogador que a equipa adversária vai mudar a estratégia ou algo do género, acho que não faz sentido. Isso era há 20 ou 30 anos atrás é que se fazia isso. Por isso, aquilo que é a verdade, e a verdade é esta. Jorge, jogar em Turim com a Juventus já não é tarefa fácil. Jogar sem Pepe e Corona preocupa? Se eles não puderem jogar, lógico que sim. Para já, o Mbemba já é uma mais-valia em termos de velocidade, justamente por aquele flanco esquerdo da Juventus, que acelera muitas das vezes e tem, especialmente, Ronaldo aí por esse lado, e é preciso sempre fazer uma dupla cobertura ao melhor jogador do mundo. Agora, é claro, sem Pepe as coisas complicariam em termos defensivos, porque Pepe é um pilar. Agora, conhecendo como a gente conhece Pepe, acho que só se realmente for impossível. Mas se houver 5% de possibilidades de jogar, eu acho que Pepe arrisca os 5% para jogar. Eu acho que Corona é um bocado diferente, porque tem a ver com outro tipo de situações
mas que também acho que o Corona também irá estar no jogo, porque este jogo é o jogo da vida. Por muito que a equipa do Porto tenha muita experiência em termos internacionais e ao nível dos campeões europeus, toda a gente tem ali muita experiência, alguns uns mais que outros, mas ter vencido a Juventus na sua casa e ter a possibilidade de passar esta eliminatória contra uma Juventus, eu acho que é aquele jogo que todos querem jogar, vai ser um jogo de concentração máxima, um jogo muito complicado, claro que sim. Se me perguntasses agora qual é a possibilidade, eu diria, se fosse a Juventus da primeira parte contra a Lazio, o Porto passaria. Se for a Juventus da segunda parte contra a Lazio, se calhar tinha que ser um super Porto. E é esse super Porto que a gente todos queremos. Acho que o Porto passe esta eliminatória, porque era muito bom para o país e justamente para o Porto nos momentos em que vivemos. Fernando, Pepe já tinha queixas, já tinha apresentado queixas no jogo antes do fim de semana, antes do jogo em Barcelos. Também Corona, sabemos que não tem sido propriamente poupado, fez praticamente todos os jogos desta época. Houve quem criticasse Sérgio Conceição por não os ter poupado no jogo do campeonato para poderem estar aptos para este jogo das Juventus. Concordas? Ou neste momento o segundo lugar é mais importante do que passar os quartos de final? São as duas coisas. O Clube do Porto não podia de maneira nenhuma no jogo de Barcelos perder pontos. E quando se tem os jogadores, os melhores jogadores têm que jogar. Têm que jogar, fazem o resultado e descansam. Tiveram azar porque o Pepe lesionou-se e o Corona também daquela cabeçada que levou. Isso não me parece ser importante. O choque. O que me parece ser importante é o Futebol Clube do Porto tentar recuperar estes dois jogadores, são jogadores importantes. Agora, para um jogo importante que o Futebol Clube do Porto vai ter, e esperamos todos, sinceramente, que eles joguem, mas se há a equipa que nos consegue dar alegrias lá fora e há a equipa que se pode bater de igual para igual com estas Juventus, no futebol português, infelizmente, para os sportinguistas e para os benfiquistas, é o Futebol Clube do Porto. E todos esperamos que consiga trazer de lá. Se não trazer a vitória, que traga um empatezinho. E tem sido muito elogiado este Futebol Clube do Porto, Luís Pedro, nos últimos anos, porque diz-se que o Futebol Clube do Porto na Europa se transcende. É preciso um Futebol Clube do Porto, de facto, ao melhor nível, apesar da vantagem que leva do Dragão, é preciso só um grande Futebol Clube do Porto é que vai conseguir passar? Sim, eu diria que sim. O Porto tem uma vantagem que não é muito folgada. Sofreu um golo já quase ao cair do pano, que poderá fazer a diferença. O Porto vai ter que sofrer frente às Juventus. Sabemos que a Juventus não está a praticar um futebol de grande fluidez, nem de grande inspiração, mas tem individualidades que são subejamente conhecidas e que a qualquer momento podem resolver um jogo. E Cristiano Ronaldo até foi poupado agora frente ao Lazio para... E a Juventus, tirando se calhar o caso do Cristiano Ronaldo, os outros 10 se tirarem 10 e colocarem os 10 suplentes em termos de competitividade, a Juventus não fica pior. Ou pelo menos não se percebe essa diferença. O Futebol Clube do Porto vai ter que sofrer muito e se Pepe não jogar terá aí um grande problema. Pepe é metade da defesa do Futebol Clube do Porto e uma defesa que, por aquilo que se aguarda, será muito pressionado, precisará do seu líder nas melhores condições. E vamos ver que Futebol Clube do Porto vai aparecer em Turim frente à Super Juventus do Super Cristiano Ronaldo. Por cá, daqui a pouco, a partir das 8h15, vamos acompanhar ao segundo o Belenenses Benfica. A qualquer instante vamos revelar o 11 de Jorge Jesus. Vai aparecer no topo do seu ecrã. Fique desse lado, já a seguir, há o CM Jornal com o João Ferreira.